Capítulo 4. Porém, aquilo me fez pensar. Amber tinha razão numa coisa. Por mais que eu fosse afetivamente apegada ao café, seria difícil cuidar dele de Oxford. Mas se eu o vendesse, sinto muito, Joe. Não teria que ficar no meu emprego temporário horroroso. Teria dinheiro e liberdade por algum tempo poderia fazer o que quisesse. Poderia até adiar o curso de pedagogia, que a voltava de modo desagradável no horizonte. Por mais que eu tentasse pensar nele de forma positiva. Ao voltar para casa naquela noite, liguei o laptop e entrei numa página de aluguel e venda de imóveis. O que está fazendo? Perguntou Matthew, parando atrás de mim, massageando meus ombros. Não está planejando se mudar, está? Não, é claro que não, só queria saber como andam os preços na Cornualha para o café. Ah, o som foi de aprovação. Muito bem, Eve, fazendo a coisa sensata, parabéns. É óbvio que você não pode vendê-lo agora. Ainda tem que resolver toda a papelada e... eu sei. Interrompi, digitando o código postal e pressionando o botão de busca. Mas quero ter uma ideia. Estive pensando. Bem, talvez eu pudesse largar meu emprego, que seria incrível. Dei uma risadinha. Mais do que incrível, na verdade, seria uma tremenda dádiva dos deuses. Ah, dessa vez foi um tipo diferente de menos encorajador, mais hesitante. É óbvio que você não pode contar com uma venda rápida. Claro, concordei me debruçando mais para perto da tela, ao aparecerem os primeiros 10 resultados. E é óbvio que vai ser preciso pagar a comissão do corretor e... eu sei. Respondi irritada com seu jeito de falar comigo como se eu fosse burra, como se não tivesse noção de nada. O simples fato dele já ter comprado uma casa enquanto eu havia sido uma eterna inquilina não lhe dava o direito de me tratar com condescendência. Com todos aqueles, é óbvio. A massagem parou de repente. Não precisa ser grossa, disse ele em tom ofendido e se afastou. Só estava tentando ajudar. Eu sei, mas... Comecei, embora Matthew já não estivesse ouvindo. Eu me viro, resmunguei. Voltei a olhar para a tela e analisei os resultados. Nada. Rolei de novo a tela para ver os 10 seguintes. E os seguintes. Havia uma porção de casas de veraneio bonitas e apartamentos de luxo à venda, mas nada que se assemelhasse minimamente ao café da Joe. Franzi a testa. Bem, o que eu estava esperando? O café da Joe era único. É claro que não haveria nada parecido no mercado. Eu teria que entrar em contato com o corretor e pedir uma estimativa de preço. Não que já houvesse tomado a decisão de vender o café, não tinha. Só queria conhecer bem o cenário antes de tomar uma decisão. Anotei alguns números e fui fazer as pazes com Matthew. No dia seguinte, no escritório, esperei todos saírem para o almoço. Telefonei para uma das corretoras imobiliárias, cuja sede ficava em Padstow, a poucos quilômetros de Carrowan. Falei com um sujeito muito amável que anotou todos os meus dados e pareceu extremamente interessado quando contei que havia dado um café e estava pensando no que fazer com ele. Quase pude ouvi-lo esfregar as mãos de alegria, na verdade, ao me dizer que sabia exatamente de que café eu estava falando e que ele seria um investimento esplêndido para um negociante ou uma empresa. Ficava num terreno valorizado e era perfeito para a reconstrução. Como assim? O senhor quer dizer que o comprador poderia simplesmente derrubar tudo e construir outra coisa lá? Perguntei insegura. Detestei a ideia de alguém demolir aquela bela construção antiga, arrancar a estrutura de madeira, desmantelar janelas e portas. Tive uma visão de todas as mesas e cadeiras,
da máquina de café e até das fotos emolduradas nas paredes, sendo jogadas numa caçamba de lixo e estremeci. Não gostei da ideia de o café ser qualquer coisa senão o que já era. Com certeza, respondeu o corretor entusiasmado. É claro que primeiro o comprador precisaria recorrer ao Conselho Municipal para pedir a modificação do alvará, mas creio que isso não seria um empecilho. É uma praia maravilhosa. Acho incrível que a área não tenha recebido mais construções até agora, para ser franco. Se olharmos para o que aconteceu em Padstow e Rock, veremos que a oportunidade está lá para quem souber aproveitar. Sim, mas também recebemos muitos clientes interessados numa casa de veraneio na área de Caron Bay. Continuou ele, parecendo não me ouvir. Muitos clientes e seria fácil alguém transformar o café numa casa de luxo. A vista faria dela um imóvel muito especial. Fechei os olhos, sentindo que estava atraindo a confiança de Joe, enquanto as palavras dele jorravam em meu ouvido. Dava para imaginar a expressão de horror no rosto de minha tia, se ela me ouvisse tendo esta conversa. Certo, falei. É só que, bem, há pessoas trabalhando no café no momento, entende? Elas têm emprego e eu não gostaria que o perdessem se eu vendesse o imóvel. E se fosse vendê-lo decididamente, faria questão de que continuasse a ser um café, portanto, ele deu uma risada. Receio que as coisas não funcionem assim, senhorita Flynn. Ficaria a critério do comprador fazer o que quisesse com o imóvel, uma vez concluída a compra. A senhorita quer que eu dê uma passada por lá, para dar uma boa olhada no local e fazer uma avaliação? Eu poderia dar um pulo lá mais para o final desta semana, se for conveniente. E aí, se ficar satisfeita com o valor, poderemos dar a partida, fazer as medições, tirar umas boas fotos e marcar algumas visitas. Assim, de cabeça posso pensar em pelo menos 5 clientes que ficariam muito interessados. O que acha? Hesitei. Tudo estava acontecendo muito depressa. Eu só queria vender o café se... Bem, se alguém como o Joe viesse a estar lá no comando, mantendo o lugar tal como ele havia funcionado em todos aqueles anos, dei um suspiro. Eu estava me iludindo, não é? Estava sonhando. Senhorita Flynn, insistiu o corretor, posso passar na quinta-feira se... Não, preciso pensar um pouco mais no assunto, mas obrigada pela ajuda. Bem, se mudar de ideia, torne a me telefonar. Meu nome é Greg. E eu ficaria radiante em cuidar deste imóvel. Aposto que sim, Greg, pensei, desolada, desligando. Greg não se importaria com o tipo de pessoa a quem viesse a vendê-lo. Não esmiuçaria todos os clientes em potencial, para ter certeza de que se trataria de pessoas boas e decentes, que zelariam pelo café e cuidariam dos funcionários e do imóvel da maneira adequada, não é? Não. Ficaria felicíssimo em empurrá-lo para a pessoa mais rica que aparecesse, com planos de transformá-lo num spa luxuoso para gente milionária, desde que ele recebesse sua gorda comissão, claro. Tornei a suspirar e deitei a cabeça na escrivaninha. Eu não podia deixar isto acontecer. Não ia deixar que acontecesse, mas o que eu deveria fazer? Bati com força à porta ao chegar em casa, joguei a bolsa no chão e chutei longe os sapatos. Um deles bateu no aquecedor do hall com uma pancada seca. Aquele tarado idiota, idiota, idiota! Esbravejei. Era quarta-feira e eu acabara de ter um dia terrível no escritório, o pior de todos os tempos. Havia dormido demais e o pneu da bicicleta furara a caminho do trabalho, o que me deixou duplamente atrasada
e me fez levar um esporro da Jaqueline, seguido por uma tonelada de papéis para arquivar como castigo. Uma cólica de TPM tinha pintado no meio da manhã. Depois eu torci o pé na hora do almoço, numa das calçadas de pedra da High Street, e arrebentei o salto do sapato. Mas a cereja do bolo tinha sido à tarde, quando Davis Gordão roçara acidentalmente, entre aspas, a mão no meu seio no elevador, me fazendo estremecer de nojo. Eu me afastei dele enojada, mas o sorrisinho em seu rosto revelou que ele havia adorado a palpada. Idiota, idiota, idiota nojento. Ah! Oi, Sal, interrompi minha chuva de xingamentos ao entrar na cozinha e vê-lo sentado à mesa montando um quebra-cabeça com Matthew. Sal era a criança mais maravilhosa do mundo. Costumava ficar conosco nas noites de quarta-feira e sábado e, mesmo no meu pior acesso de fúria, proveniente da TPM e do tarado idiota, a mera visão do menino bastou para fazer com que eu me sentisse melhor, como se o mundo tivesse voltado aos eixos. Ele pulou da cadeira e veio correndo me abraçar, e eu o envolvi nos braços e beijei o seu cabelo castanho adorável e todo espetado. Tinha esquecido que era quarta-feira. Puxa, como é bom ver você! Parece que foi há séculos. Está tudo bem? Tudo, disse ele. Terminei de montar aquele dinossauro de Lego. Quer ver a foto? Quero, com certeza. Respondi, dando-lhe um último aperto antes de soltá-lo. Matthew tinha levado 6 meses para contar que tinha um filho. Na época em que havíamos começado a sair e, ao me dar a notícia, estava com os nervos à flor da pele, chegando até a se desculpar pela presença do filho em sua vida, um menino que vinha do seu primeiro casamento fracassado. Mas não deveria ter ficado nervoso nem se desculpado. A meu ver, Sal era maravilhoso. Desde que eu fora apresentada a ele, meus horizontes haviam se expandido, passando a abarcar as alegrias do Lego, do Play-Doh e do futebol e, mais recentemente, dos Go-Go's, criaturinhas de plástico parecidas com alienígenas, do jogo de cartas Match Attacks e dos livros da série Beast Quest. Eu adorava tudo isso. Ei, Ive, seu cabelo ficou curtinho, disse ele arregalando os olhos como se tivesse acabado de perceber. Ficou legal, que nem um garoto. Obrigada, respondi sabendo que com certeza esse era o suprassumo do elogio. Oi, cumprimentou Matthew, aproximando-se para me dar um beijo no rosto. Tudo bem? Retribuí o beijo e soltei um suspiro pesado. O dia não foi dos melhores, respondi, reservando os detalhes para depois, já que os olhos brilhantes e interessados de Sal continuavam cravados em mim. Torci para que ele não tivesse escutado meus primeiros gritos. Matthew me mataria se Sal voltasse para a casa da mãe no dia seguinte e perguntasse: Mãe, o que é um tarado? Com sua vozinha aguda e inocente. Emily, a ex de Matthew, pegaria o telefone em 5 segundos e eu ficaria na pior por pelo menos 1 ano. Matthew foi terminar um trabalho qualquer enquanto tratei de fazer o jantar. Eu não era uma boa cozinheira, verdade seja dita. No passado já havia destruído várias panelas, sendo a ocasião mais memorável aquela em que eu me esquecera do ovo que tinha posto para cozinhar e deixara a panela durante horas numa boca ardente do fogão. A água havia secado, o ovo explodira e na segunda hora a panela passara a soltar um cheiro horroroso de queimado. Como é que alguém pode esquecer que está cozinhando um ovo? Gritara Matthew exasperado. Você só tem que se lembrar por 3 malditos minutos, Ivy. Eu sei. Dissera eu encabulada, eu só esqueci.
Na única vez que tentei preparar um assado, nós dois tivemos intoxicação alimentar. Este frango está tão cru que está praticamente vivo. Percebera Matthew tarde demais. O bolo de aniversário que tentei assar para ele foi parar na lata de lixo misteriosamente. Depois da fatia repulsiva que cada um de nós comeu e que parecia ter gosto de curry, não faço ideia de por que eu como. E eu nunca soube fazer um molho de queijo sem ter que peneirá-lo para tirar os grumos. Mas eu sabia fazer torradas e um café da manhã clássico, mais ou menos decentes e com qualquer coisa que só precisasse ser levada ao forno, eu quase sempre acertava. Por sorte, o prato favorito de Sal era a pizza. Isso até eu era capaz de fazer. Decoramos a pizza juntos, do nosso jeito tradicional, deixando um quarto como marguerita para Sal, dispondo cogumelos e presunto na minha parte e pondo azeitonas, linguiça calabresa e uma porção extra de queijo na de Matthew. Sal gostava de passar séculos fazendo desenhos com as azeitonas e de salpicar à perfeição o cheddar ralado. Está chovendo queijo, disse enquanto deixava os caracóis amarelo claros caírem das mãos. Ou talvez seja areia, sugeri. Areia de queijo numa praia de queijo. Ele sorriu. Meu pai contou que vocês foram à praia no fim de semana. Encontraram algum caranguejo ou estrela do mar? Peguei a pizza com cuidado e a coloquei no forno. Desta vez não. Você gosta de animais marinhos? Sim, respondeu ele como se esta fosse a pergunta mais idiota do mundo. Adoro. Gosto de procurar por eles nas férias. Minha tia Amanda mora perto da praia e sempre me ajuda. Ela tem muita sorte, muita, muita, muita. Retruquei distraída, fechando a porta do forno. Minha tia também morava perto da praia, adorava ter o mar como vizinho. Quando eu crescer, vou morar na praia, afirmou ele, limpando as mãos sujas de queijo nas calças da escola, antes que eu tivesse chance de impedi-lo. Xiii. Emily não ia me agradecer por isso. Vou construir um castelo de areia para morar dentro dele, entendeu? Um castelo de verdade, feito de areia. E aí vou passar o dia inteiro procurando animais marinhos. Isso parece bom, mas só se eu puder visitá-lo. Ele assentiu. Vou construir uma parte especial do castelo só para você, prometeu. Uma ala inteira, deu uma risada. Baguncei o cabelo dele, sendo momentaneamente impedido de falar por uma onda de amor. Você é um fofo. E aí, nós vamos ou não vamos por esta mesa? Sonhei com a praia de Carolyn naquela noite. No meu sonho fazia um dia frio e límpido, com aquele tom azul claro da manhãzinha que se vê no litoral durante o inverno. O mar estava luminescente e calmo. O sol fraco cintilava na superfície ondulada, como 1 milhão de lantejoulas. Eu era a única pessoa na praia. Contemplando a linha azul marinho do horizonte, deixando a paz e o silêncio me inundarem por inteiro. Estava muito feliz, muito contente, muito calma. E então o rádio ganhou vida junto à minha orelha, tagarelando alguma bobagem e destroçando aquele momento perfeitamente sereno. Resmunguei, esticando a mão e tateando para apertar o botão da soneca. Queria voltar ao sonho, ser tragada pela calmaria deserta daquela praia num dia de inverno, mas, irritantemente, não consegui voltar a dormir. Rolei para o lado de Matthew na cama, só que estava vazio e calculei que ele já devia ter se levantado e estava tomando café com sal. Tinha que levá-lo à escola nas manhãs de quinta-feira e vivia com medo de se atrasar e com isso encarar a ira de Emily. Segundo Matthew, havia espiões na escola, um
time especializado de mães que marcavam a hora em que ele chegava com Sal e informavam todos os detalhes de sua observação. Emily era sempre gentil comigo, mas não propriamente amistosa. Era enfermeira, uma pessoa ágil e super organizada, que parecia passar a ferro tudo que tivesse vinco, inclusive as calças de Sal, pelo amor de Deus, e que, de modo geral, cuidava de sua casa e de sua vida com a precisão de um relógio. Aposto que os lençóis na casa dela eram dobrados à perfeição. Eu tinha a impressão de que ela julgava nossa casa de acordo com isso. Não havia muitas tentativas de passar nada, e nem uma única cama bem feita, nem é preciso dizer. Matthew e Emily tinham se separado fazia 5 anos e meio, quando ela o deixara por um elegante paramédico chamado Dan, que Sal e Emily provavelmente idolatravam, embora Matthew o odiasse, chamando-o em tom depreciativo de Dr. Dan, toda vez que era forçado a se referir a ele. Seu rosto se fechava sempre que Sal falava no Dan, e eu me solidarizava. Devia ser difícil para ele ver o filho crescer ao lado de outro homem. E não apenas isso, mas outro homem que, de acordo com Sal, contava as melhores piadas do mundo, era ótimo no futebol e havia passado um fim de semana inteiro pintando um mural super maneiro do Doctor Who no quarto dele como presente de aniversário. Desci e encontrei Sal mastigando uma tigela de cereal na cozinha, enquanto Matthew preparava seu lanche. Observei-o comer cuidadosamente as colheradas de cereal, ainda sonolento naquele início de manhã, o olhar distante, a mandíbula funcionando mecanicamente. Era lindo. Era a única coisa que eu invejava na Emily, o fato de ele ser dela, só dela, e não meu. Fingi por um momento o que sempre fingia, que ele era meu filho, meu e de Matthew, e que éramos uma família feliz, despertando para outro dia feliz. Nada de meus pais e minhas irmãs, aquele era um cenário familiar de que eu realmente sentia fazer parte. O inferno dos trabalhos temporários. Nesse dia foi bem infernal. Passei a contar o número de vezes que alguém me pedia para fazer determinada coisa sem pedir por favor. E tinha chegado a 27 ao meio-dia. Então o interfone tocou e o homem lesma falou: "Pode dar um pulinho aqui no escritório?" 28. É claro. Respondi tentando não parecer desanimada. Sabia que ele estaria me observando pelas paredes de vidro de seu escritório do poder no canto do andar, e que a menor careta ou revirar de olhos seriam notados e usados contra mim. Ah, e trago um bloco e uma caneta, acrescentou ele pensando melhor. 29. É claro, respondi em tom monocórdio, sentindo-me um robô. Sr. Davis tinha o melhor escritório do prédio inteiro, com janelas enormes num dos lados da sala, o que lhe dava uma vista perfeita do centro da cidade. O telhado abobadado da Câmara Radcliffe, as várias torres de igrejas e faculdades, tudo no tom suave das pedras Cotswold. Era bom mesmo ele ter a paisagem, porque não havia exatamente feito grande coisa para enfeitar o resto do espaço. Tinha uma daquelas escrivaninhas no estilo eu sou o chefe aqui, enorme e numa imitação de mogno, com um belo laptop preto aberto em cima, ao lado de uma foto emoldurada de uma mulher, de que se podia suspeitar que fosse sua mãe. Havia estantes abarrotadas de arquivos às suas costas e armários de um cinza opaco sob as janelas, um deles exibindo uma aspidistra ressecada, com poeira sobre as folhas queimadas pelo sol. Então, senhora Flynn, disse ele, a voz melosa ao pronunciar meu nome,
Eu detestava aquela afetação toda. Porque não podia me chamar de Ivy como qualquer pessoa normal faria. Está com um cheiro muito agradável hoje. Perfume novo? Ou será que são os feronômios, hein? Meu rosto enrubesceu. Feromônios, uma ova nos seus sonhos. Bati com a caneta no bloco, decidida a acabar logo com aquilo. Não queria ficar ali num papo cheio de insinuações com aquele nojento, por mais do que o absolutamente necessário. O senhor disse que precisava da minha ajuda? Apressei-me a perguntar. Fez-se um silêncio terrível, maldoso. Droga, aquilo não ia terminar bem. Eu disse, não foi? Respondeu ele após uma pausa prolongada, apenas o bastante para que minhas bochechas ficassem vermelhas de vergonha. Ai, meu Deus. O Sr. Davis estava lambendo os beiços. Eu preciso de você sim, senhorita Flynn. Pode me dar uma mãozinha? Por impulso, dei um passo para trás e esbarrei num armário de arquivo. Minha pele se arrepiara inteira ao som das palavras dele. Mas tirei a tampa da caneta e ergui o bloco, torcendo para que ele me desse suas ordens e me deixasse ir embora. Eu precisava muito de ar puro. Senhorita Flynn, eu gostaria que... Ele fez uma pausa e me encarou, os olhos esbugalhados e lascivos. Abaixasse a calcinha, anotasse umas coisinhas para mim. O sangue latejou nos meus ouvidos. Mal pude acreditar que ele tinha realmente acabado de dizer aquilo. Eu gostaria que a senhorita abaixasse a calcinha. Que canalha devasso e sórdido! O senhor Davis deu uma risadinha com os lábios afastados, de um modo que me deixava ver sua horrenda língua vermelha na caverna úmida da boca. Acho que não. Consegui dizer passado o momento de choque e perplexidade. Ele deu um sorriso de desdém. Ah, onde foi parar seu senso de humor? Está de TPM hoje, é? Muito bem. Vamos em frente se você não sabe brincar. Prezado Sr. Baxter, escrevo em resposta à sua carta de... Fechei os olhos por um instante, enquanto ele continuava o ditado da carta, e tive uma visão da praia do meu sonho da noite anterior. A água cintilante, a manhã azul e fria, a calmaria. Fiquei segurando a caneta incapaz de movê-la sobre o papel. Não queria mais ficar ali. Amber tinha razão, a vida era curta demais. É com grande prazer que nós... Prosseguiu ele monótono antes de erguer os olhos e notar que eu não estava fazendo nada. Senhorita Flynn ficou surda, indagou ríspido. Não vai anotar nada? Encarei seu rosto com ódio. Não, respondi baixinho, não vou. A adrenalina percorreu meu corpo e de repente a música de uma secretária de futuro começou a tocar na minha cabeça. Carly Simon cantando Let the River Run. Os acordes cada vez mais altos, instigando-me a agir. Que tudo aquilo fosse para o inferno. Estava farta de ser secretária. Se isso significava ter que aguentar tipos asquerosos como Davis, joguei a caneta e o bloco na escrivaninha dele. Eu me demito. Você é a pessoa mais asquerosa e vil com quem já tive que trabalhar.
Você me enoja. Você e suas mãos suadas e seus olhos horrorosos de sapo. Nossa, não sabia muito bem de onde tinham vindo os olhos de sapo, mas os dele, nessa hora, pareciam prestes a saltar das órbitas e explodir. Olhei-o de cima a baixo. Superioridade moral, isso eu tinha aos montes. Então eu me demito. Repeti virando-lhe as costas, o queixo erguido. Pode enfiar esse emprego no lugar que doa. Senhorita Flynn, vociferou ele, mas não fiquei ali para ouvir o resto. Saí de cabeça erguida e fui direto à minha mesa, onde não perdi tempo desligando o computador e recolhendo meus pertences pessoais. O telefone começou a tocar e o interfone piscava, mas ignorei os dois, não era mais meu trabalho. Jaqueline apareceu ao meu lado feito um míssil teleguiado. Aonde pensa que vai? Indagou em tom ríspido. Está meio cedo para ir almoçar, não acha? Vá para o inferno, Jaqueline, estou indo embora. Você terá que arranjar outra escrava de agora em diante. Ah, sim, a propósito, deixei um presentinho para você no armário. Apontei o lugar em que havia largado uma enorme braçada de papéis para arquivar no começo da semana. Boa sorte! Espera! Gritou ela. Você não pode ir embora assim. Quer apostar? Retruquei e passei ao seu lado direto, porta afora, antes que ela pudesse argumentar. Meu coração dava saltos. Eu tremia inteira e minha respiração saía entrecortada e acelerada, como se eu tivesse acabado de correr 6 andares escada acima. Ai, meu Deus, Ive! Pensei, quando senti o ar fresco da manhã do lado de fora. O que acabou de acontecer? O que foi que você fez? Fui de bicicleta até o escritório de Matthew do outro lado da cidade e liguei para ele. Estava alternando entre a euforia de ter pedido demissão e o susto ante a rapidez e a teatralidade com que tudo havia acontecido. Mas ninguém com uma gota de sanidade ou amor próprio continuaria a trabalhar para o rei gosmento, especialmente depois do comentário sobre abaixar a calcinha. A pessoa tinha que conhecer seus limites mais íntimos, como diria minha mãe, de forma bem inapropriada no caso. E quando alguém ultrapassava esse limite, era hora de assumir uma posição clara. Bem, isso eu tinha feito, com certeza. Oi, falei quando o Matthew atendeu o telefone. Quer dar uma fugida de meia hora e me encontrar para um cafezinho rápido? Houve um momento de silêncio no qual pude imaginá-lo piscando surpreso. Que ideia! Matthew não era exatamente o tipo que gostava de dar escapadas do escritório. Especialmente não conforme o capricho espontâneo de uma namorada pouco apreciadora do trabalho. Quer dizer, você poderia dizer que está saindo mais cedo para o almoço. Acrescentei para ver se ajudava ou... O que está acontecendo? Onde você está? Perguntou ele. Estou em frente ao seu escritório. Eu acabei de pedir demissão. Era o que estava na ponta da língua, mas preferi me conter. Sabia que uma revelação dessas não soaria nada bem ao telefone. Fiquei com vontade de fazer uma pausa. Bom, estou meio ocupado agora. Matthew continuava a trabalhar com os mesmos nerds de TI daquela festa de Natal, tantos anos antes, programando softwares. Desculpa. É meio importante insistir. Por favor. Isto aqui também é desculpa, Ivy, talvez mais tarde, tá? Respondi, procurando não soar desanimada. Afinal, eu tinha todo o tempo do mundo agora que não tinha mais um emprego. Posso esperar.
Vou para o Marian's. Venha me encontrar quando puder. O Marian's era um café na rua do escritório do Matthew. O interior era encardido, com o teto ainda exibindo manchas marrons de tabaco, dos anos anteriores à proibição de cigarro em locais públicos, e quase todas as outras superfícies tinham um vestígio persistente de gordura de batatas fritas. Meu chá veio num desses bules de aço inoxidável, que não conseguem realmente vertê-lo sem fazer uma lambança, uma falha bem elementar da concepção do produto, imagino. E o leite UHT era servido em caixinhas de plástico, praticamente impossíveis de abrir. Dei a louca e pedi também um pacote de biscoitos amanteigados, mas eram maçudos demais e me deram a sensação de estar com a boca cheia de papelão quando dei a primeira mordida. Não pude deixar de comparar tudo aquilo com o café da tia Jo. A brisa marinha em contraste com o zumbido de um ventilador de teto encardido. Os sanduíches de pão fresco em vez de fatias de pão pálido, produzido em grande escala, os bolos e biscoitos quentinhos, recém-saídos do forno, em vez daqueles produzidos em fábricas e embrulhados em papel celofane. Sabe Deus havia quanto tempo? Não havia comparação. Os dois estavam em polos diametralmente opostos. Você é a única pessoa a quem eu confiaria meu precioso café. Lembrei-me das palavras de Joe na carta. E me veio por dentro uma sensação de ser puxada. E então eu soube exatamente o que devia fazer. Não apenas devia fazer. O que eu precisava fazer. A garota atrás do balcão pôs a trilha de Mamma Mia para tocar justo nesse momento. E ouvi a voz clara e aguda de Amanda Seyfried cantando Eu Tenho um Sonho. Larguei o resto do chá e me levantei. Matthew não havia aparecido, mas eu não podia esperar mais. Tinha planos a fazer, malas para arrumar. A Cornualha estava me chamando e pela primeira vez em séculos eu tinha um sonho.